Um pouco mais pra trás aí. A dinâmica, eu sempre perguntando, mas eu sempre fico de costas pra você, tá vendo? Sim, beleza. Mas nessa dinâmica aí que a gente fala com as pessoas. Primeiro a gente dá um tempo, olha a listão que eu fiz pra lhe perguntar. Gente. A pesquisa semanal. Aí a gente só dá um tempinho pra galera conectar, Sim, que a galera tá conectando. A gente aproveita e bebe um pouquinho do vinho de nossa amiga Naide. Viva! A essa entrevista à noite. Viva. A gente já tá ao vivo, ele tá criando o nosso público lá. Deixa ele criar o nosso público que a gente entra. Começou a entrar Márcio Bacelar, já entrou. Aqui, deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Já estamos aqui. Bom, boa noite. Mais uma vez, a gente aqui com a nossa série de entrevistas. Dessa vez nós não temos um candidato político, nós temos um grande artista e fomentador da arte, que é o nosso amigo José Eduardo Ferreira Santos, que está aqui comigo do meu lado. E que vai falar muita coisa que a gente quer saber sobre o acervo da Laje, para aquela galera que tem medo de ir no acervo da Laje, que acha que é perigoso chegar no local, que tem receios, e uma série de coisas a gente vai elucidar hoje. A gente vai começar fazendo, porque eu fiz um questionário de 2 páginas de pergunta para ele. Tudo que você vai ter que saber sobre ele, que é o básico, né? O beabá sobre o Zé Eduardo. Então a gente vai começar pelo seguinte: profissionalmente, quem é você? Boa noite. Profissionalmente eu sou um professor pesquisador. Eu trabalho com pesquisa e trabalho com educação. Durante os anos estudei alguns temas relacionados à violência de juventude, homicídio entre jovens, e agora trabalho estudando a beleza que é produzida pelos moradores da periferia. Mas o que é um pesquisador, Zé? Eu não entendo. O que um pesquisador faz? É difícil, porque no Brasil a gente não tem muito costume de conhecer o pesquisador. Na verdade, é alguém que está descobrindo questões que ainda não foram descobertas em relação, no meu caso, ao desenvolvimento humano em contexto. Então, um pesquisador é alguém que testa hipóteses, que entrevista, que vai para as bibliotecas. Quer dizer, é alguém que está interessado, no meu caso, em entender novos aspectos do desenvolvimento humano cientificamente e também que dê uma contribuição social para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, o pesquisador geralmente é um trabalho que também é um trabalho invisível, digamos assim, porque você só vê os resultados quando a gente publica artigos, livros, mas é um trabalho constante. Então eu gosto muito do trabalho de pesquisador, que é muito próximo do trabalho de professor. Mas você falou uma coisa, só interrompendo, a sua área de pesquisa ela é humana? É desenvolvimento humano em contexto. Certo. Me interessa entender como é que as pessoas se desenvolvem em contextos, por exemplo, vulneráveis. Como é que eu posso criar alternativas para que trajetórias de meninos, meninas não sejam afetadas pela vulnerabilidade do contexto, pela violência. Essa é uma das razões que você escolheu não sair do subúrbio? Essa é uma das razões, porque simbolicamente a presença lá, ela implica outros olhares sobre o território. Sim. Geralmente as pessoas dizem assim, quando eu ganhar um pouco de dinheiro eu vou mudar para outro lugar. Por quê? Então acho que é um desafio e eu gosto muito do subúrbio. Eu acho que assim, eu nasci e cresci ali e gosto mesmo, porque assim, é meu território. Sei. A minha cabeça está no mundo. Sei. Minha cabeça está no mundo, coração também, mas eu preciso fincar aquelas raízes. E eu acho que isso é uma provocação para as pessoas. E para o tipo de trabalho que você está se propondo a fazer, eu acho que o subúrbio ele é realmente um local bastante fértil, né? Até pela questão social toda envolvida nessa questão do subúrbio. Sim. Você tem um amplo território, então, de pesquisa e trabalho, não é? Sim, o subúrbio praticamente foi invisibilizado durante todas essas décadas. O que eu estou fazendo junto com a Vilma, com o Leandro, com vocês, com os artistas, é trazer à tona o que foi negado durante décadas. Sim. Então, como é que a gente vive num território onde a gente não sabe se tem artista, não sabe se tem história? Os nossos meninos são sempre acostumados a ouvir uma história única sobre o território, que é a história da violência, que é a história... Que é isso? Dos preconceitos em relação a isso, né? E você começa a se dar conta o seguinte: essa forma de ver o subúrbio ou as periferias de Salvador é danosa à saúde e ao desenvolvimento humano
desses meninos, que não vão ter, por exemplo, o esclarecimento que a gente tem. Sim. Então, a provocação de trazer arte, de mostrar a cultura, é um pouco para você começar a dizer o seguinte, olha, a gente tem que olhar para esse território de um modo mais amplo. Entendi. Agora você falou que trabalha com o desenvolvimento humano, e aí você agrega a isso as linguagens artísticas. Por quê? Porque no desenvolvimento humano, a gente tem uma capacidade, por exemplo, você tem as necessidades básicas, ok? Mas chega uma hora que, satisfeitas as necessidades básicas para o desenvolvimento, você precisa das necessidades excedentes. E a arte é um excedente. Se você for reparar na lógica de Salvador, você tem algum museu nas periferias de Salvador? Não. Não. Eles são centralizados. Centralizados. Quando você faz uma obra no subúrbio ou na periferia, geralmente, malmente se faz uma quadra de cimento para os meninos jogarem bola. Mas não se pensa cinema, não se pensa teatro. Temos Por que você acha isso? Por quê? Porque trata a pobreza pelo básico. Sei. Você trata as pessoas que moram nos territórios mais vulneráveis só pelo básico, nunca pelo excedente. Sim. Os governantes não acham que quem mora na periferia, por exemplo, a circuito de arte, a mostras, a feiras culturais. As feiras culturais de Salvador acontecem só onde? Entendeu? Entendi. Então, aí você vai nivelando. Ou seja, o poder público segrega, então, o público. Segrega o público. Ele diz o que é de qualidade para tal lugar, o que não é de qualidade para tal lugar. É do mesmo modo. É um dado assustador. É assustador. Mas isso, se você pensa que nós, muitas vezes, internalizamos isso e nos conformamos. Se você vê, hoje é domingo, para eu vir uma chegar aqui, 3 ônibus saíram do fim de linha do São João do Cabrito e nenhum parou pra gente. 2 iam para a garagem e o outro... Então, quer dizer... É porque as dificuldades de locomoção. Então, aí você começa a ver esse dado. Se o menino não tiver acesso à educação, acesso à cultura, isso é internalizado. Entendi. O descaso que se tem em relação ao território, ele pode ser internalizado por pessoas ainda em formação. Então, o fato da gente estar indo na contramão, promovendo encontros, oficinas... É um pouco para dizer isso, olha, não nivele por baixo quem mora na periferia, nivele pelo mesmo modo de quem mora em qualquer lugar da cidade, porque nós estamos na cidade. Eu acho que eu acho que a arte tem esse poder, porque a arte você lida com esse signo Sei. que sempre esteve ausente e agora a gente está mexendo com isso. Então eu acho que é bonito você começar a se dar conta disso. Uma coisa interessante é que com essa militância que você faz, você chegou a criar um museu no subúrbio, né, que é o Acervo da Laje. Como começou essa ideia do Acervo da Laje? Foi por causa dessa necessidade que você sentia de trazer a arte para o subúrbio, já que ela só é dada nos centros, nos grandes centros? Isso, primeiro começou com uma pesquisa sobre a arte invisível da periferia, com o Marco Illuminati, fotógrafo querido italiano, que até então eu só tinha estudado a violência no subúrbio. Tanto no mestrado quanto no doutorado, estudei violência em relação aos jovens. E um professor querido, o G. Espieira, me pediu, depois que eu terminei o doutorado, dizendo que eu tinha que estudar a beleza do subúrbio. E eu fiquei provocado por aquilo. E aí, começando a pesquisa em 2009, 2010, eu descobri que em 2010, 5 ou 6 artistas morreram. E ninguém teve acesso às obras dele. Né, que é o Otávio Bahia, Dona Coleta, Júlio, Almiro Borges, Otávio Bahia. E aí eu decidi começar a comprar as obras para mostrar para as pessoas. Só que ninguém acreditava que o subúrbio tinha artista. E aí foi que em 2011, com uma entrevista com a Tatiana Mendonça na revista Muito, ela me perguntou sobre o que era que estava acontecendo naquela laje. Eu disse, olha, está começando a se tornar um acervo da laje. E aí foi muito impressionante porque as pessoas, eu estudei violência durante muito tempo, as pessoas não iam lá para ver beleza. E quando começou as obras a chegarem, as estátuas, as máscaras, os quadros, as pessoas iam porque elas próprias não acreditavam. Que aquelas coisas estavam ali próxima delas. Porque esse é um problema, entendeu? Então a distância do território com a arte é tão grande que as pessoas não acreditam.
que aquilo esteja Entendi. ali. É como se elas não se sentissem merecedoras Isso. daquilo. Mas a própria entrada nos museus é complicado. Você sai daqui para ir no verdade. museu, os olhares na entrada para você, eles te constrangem. É verdade. Então, o acervo é um pouco isso, para aproximar, essas pessoas para a primeira experiência, as primeiras experiências estéticas com arte, no sentido de todas as formas de elaboração. Porque você chega lá, você encontra com variadas linguagens artísticas. Então, eu acho que foi isso que levou a gente a começar Então o esse é o trabalho. objetivo do Acervo da Laje. Trazer, não é levar, é trazer a arte para os locais menos favorecidos. Isso. Onde as pessoas elas entrem com a roupa que elas têm, Isso. do jeito que elas são sempre bem-vindas. Isso. Ô Zé, você acha que você tem em média hoje quantas peças no acervo? Você já contou isso? Zaca, são milhares de obras, assim, porque o acervo vai se desenvolvendo por coleções. Então, cada artista, a gente tem uma significativa quantidade de obras de cada linguagem. A gente sempre tenta esgotar, digamos assim, uma quantidade de obras para que as pessoas possam conhecer várias fases dos artistas. Não tenho agora, depois da Bienal que a gente participou da Bienal da Bahia em 2014, nós ganhamos muitas obras de pessoas queridas que doaram quadros, esculturas. Então vai chegar o momento que a gente vai precisar ter uma catalogação mais geral, né? Você lembra qual foi a primeira peça que você, através dessa peça, você disse assim: vou começar um acervo? É a máscara de Iemanjá do Otávio Bahia. Aquela máscara é maravilhosa. É a primeira peça do acervo. É a primeira, intencional. Porque E qual ele foi a tinha- última agora que chegou? A última. Até agora, né? Porque não é a última, A mas... última tem sido os azulejos de frente. Ah, eu sei que agora você deu plano de azulejo. Isso Agora não tem mais- sido os azulejos, que são as coisas mais, Por que mais essa bonitas. coisa sua agora com os azulejos, que eu acho maravilhoso, sempre achei. Mas eu notei que de uns tempos pra cá você destinou uma atenção Sim. a essa coisa do azulejo. É porque quando você pesquisa os azulejos, isso foi a ideia do Federico Calabrese, o arquiteto da Casa 2 agora do Acervo, que é uma casa belíssima. Ele sugeriu mais a Ana Carolina, pensando na Dona Lina Bubardi, para a gente coletar azulejos. E aí nós começamos, antigos, né? Sei. Que se acha em Salvador. Qualquer praia de Salvador você acha azulejo, porcelana. Praia? Praia, sim. As praias, por exemplo, as praias da Ribeira, as praias do subúrbio. Praias onde pessoas moraram, vocês encontram muitas porcelanas antigas. E aí a gente começou a pegar para compor as paredes da casa. Sim. Só que é fascinante, porque pela história coletando os azulejos, você conta a história da cerâmica do Brasil. Então aí a gente, desde ladrilho hidráulico, azulejos antigos, então, e de certo modo se tornou um certo momento porque aquela casa vai ter nas paredes a história da cerâmica brasileira. Entendi. E as pessoas Contada dessa forma, com os fragmentos que você vai encontrando. Isso, porque os azulejos antigos, eles tinham funcionalidade e beleza. Os de hoje não, eles têm funcionalidade. É verdade. E esse é um verdade. problema, porque você pega um azulejo até da década de 60, você vê beleza e funcionalidade. Então, Eles tinham série, né? eles tinham série, eles tinham... Não era uma coisa qualquer assim. Isso. Aqui, por exemplo, tem os azulejos da Céramos, Bahia, que era uma cerâmica maravilhosa, assim. E você encontra esses azulejos na rua, assim. As pessoas estão destruindo com essa ideia de botar azulejo novo, elas estão tirando a diz que até história. eles fazem assim, agora a cada 3 meses eles lançam uma azulejo, depois eles tiram até de circulação, né? Ganhou uma coisa assim meio que rotativa, meio que E a cultura atendendo o mercado, né? Mas não com a beleza que tinha os azulejos antigos. E a né? cultura do descartável, né? Exato. Quer dizer, então o acervo ele chama a atenção, eu acho, por causa disso. Enquanto as pessoas estão pensando em descartar, o acervo quer preservar. E preservar das mais diversas formas. Eu acho que até para nossa geografia, até para nossa territorialidade, lidar com essas possibilidades de intervenção artística, estética,
eu acho que vai criando algo novo, entendeu? As pessoas, Sim. por exemplo, no Ocupa Lages as pessoas receberam exposições artísticas em suas lajes, então é uma... Vamos chegar lá no Ocupa. É uma beleza. Uma outra coisa também é que o acervo, além dos azulejos e das peças, você tem vários objetos de finalidades religiosas. Como você vê isso? Aqueles objetos que são usados às vezes em cultos religiosos, você tê-los nesse acervo? Isso, a gente geralmente recebe imagens e tal. Mas o critério que a gente usa é um critério etnográfico. Então, quando ele chega no acervo, ele é uma peça do acervo. É muito importante isso, porque é uma peça que faz parte de uma coleção, faz parte de uma memória coletiva. Então, a gente preserva essa memória coletiva. É muito interessante. A gente nunca pega nada que foi entregue nas matas, nas cachoeiras. Tipo assim, um guarda-roupa com fantasma dentro. Não. Você leva. Isso. Agora sim, a gente recebe, mas a gente não vai pegar. Entende? Justamente por quê? Porque aquele objeto conta uma história. Certo. Então as pessoas, elas doam esses objetos, aí nós recebemos de doação. Mas o caráter religioso a gente respeita, mas lá é o aspecto etnográfico. Entendi. Aquele antropológico, aquilo que conta a história de um povo numa temporalidade específica, numa cidade específica. Entendi. Então a função religiosa ela é descartada. Ela é descartada. Ali entra o valor etnográfico, porque senão a gente não dormiria. Entendi. Porque você teria uma responsabilidade que não é a do acervo. O acervo trabalha com a memória estética e artística e cultural da periferia. Mas estando num subúrbio, fora do circuito, o acervo da Laje já participou de uma Bienal. Como foi isso, participar de uma Bienal? Foi uma provocação, porque na verdade nós fomos convidados, nós conhecemos o pessoal da curadoria da 31ª Bienal de São Paulo. Os curadores vieram aqui em janeiro de 2014 e nos conheceram, né? Andaram conosco pelo Avejado, pelo São João, conheceram o Perinho Fabrício, conheceu Fabrício também. E aí o que aconteceu? Depois eles convidaram, aí o pessoal daqui também convidou a gente para participar como espaço expositivo. Sei. Porque para a gente não interessava ser... Porque é interessante isso, interessava participar, o olhar de curadores. Porque eu sou pesquisador, não sou curador. Entendeu? E aí foi muito importante o feedback dessa relação que nasceu. Aí nós participamos aqui da Bienal da Bahia em 2014 e participamos da 31ª Bienal de São Paulo, né? Numa palestra lá sobre usos da arte, que foi muito importante para a gente, dialogar com outras pessoas. É aquela coisa... A gente está tocando nos aspectos da história, então nós não ganhamos nenhum dinheiro na Bienal da Bahia, é importante frisar. Todo o trabalho de construção ali foi nosso, Vilma e eu, Sim. E foi muito importante. Foi um momento de crescimento, eu acho que é isso, a gente não queria ser menos do que espaço expositivo e espaço de arte, exato. E na Bienal, você estima ter recebido quantas pessoas em visita ao acervo? Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas visitaram o pessoas. acervo da Laje. Ele ficava aberto a semana toda praticamente, de 9 da manhã até 17 horas. Agora, é verdade que você está fazendo uma nova casa? Como é que vai ser isso? Haverá uma transição, é um complemento? Já é uma Isso. filial? Isso, é a Casa 2. Qual a sua pretensão? A gente chama de Casa 2 do Acervo da Laje. É a nossa residência de Vilma e minha. E é uma casa grande, uma casa autoral, uma casa de pessoas, professores. E é uma casa onde vai ter a nossa casa e espaço para exposições, espaço para receber pessoas. É isso, a gente fez uma casa que a gente queria fazer, uma casa dos sonhos da gente. Então vai ter exposição, vai ter obras do acervo, mas a casa 1 do acervo continua. Sei. Essa é a casa 2. Essa é Então, uma casa 2. é uma Mas casa ela, dois. ela dá uma continuidade a esse processo. ela dá uma continuidade. Ela é, digamos assim, aquilo que... Porque o acervo, a casa 1, ele foi feito para provocar os sentidos. Então, você chega lá, você encontra a totalidade de obras do acervo. A casa 2 é um processo mais elaborado.
Entendi. É o que a gente está pensando. Mas você fala em educação na Casa 2, ou seja, ela também será palco de palestras, Isso, é o lugar de cursos? realização de oficinas, de aulas, de exposições, de encontros. É uma Entendi. casa para isso, é uma casa espaçosa para receber pessoas, confortável, com uma bela vista, porque a gente acha que a educação perdeu muito quando perdeu a beleza. Uhum. Quando você educa através da beleza, você educa de forma mais completa, entende? Entendi. Você está falando de beleza e você saiu de pesquisas de violência. Você não acha que é de um extremo para outro assim? E por que veio isso assim? Você, do nada, você despertou para esse lado da arte? Ou isso era uma coisa que você já vinha há muito tempo? Isso, boa pergunta. Tem dados, por exemplo, tem livros que você lê, tipo Muito Longe de Casa, do Ismael Bier, o próprio Falcão, Meninos do Tráfico. Você vai ver lá que, por exemplo, por causa de uma linguagem estética, artística, pessoas saíram de trajetórias de risco, por exemplo, de trajetórias de marginalização. A música mesmo, A né? Tem uma música função mesmo, importante, Bob né? Marley, os meninos são fascinados por Bob Marley. Então, Até essa nova geração. até essa nova Elas geração, gostam Legião de Urbana, Legião quer dizer, Urbana. então é uma coisa muito impressionante, porque a arte e a beleza, elas têm uma função educativa por completo. Então pode mudar. Eu acredito que, por exemplo, ver um quadro, ver uma exposição, ir no acervo, ir no museu, isso muda objetivamente a percepção de vida que uma pessoa pode ter em relação ao agora e ao futuro. Então o acervo, os resultados dele eu só vou ver no futuro. Sim. Porque, por exemplo, a trajetória de marginalidade, você pode ter eventos que podem orientar o sujeito num caminho que não seja mais tão inclusivo. Eu acho que a arte ela tem também, porque são componentes simbólicos. Uhum. E a arte trabalha com esse componente simbólico. Então é como se fosse assim, os pais, por exemplo, deveriam ter em casa obras originais. Entendi. Você sabe como foi importante Então na tua você vida. está dizendo que a aquisição de uma obra de arte, por mais simples que alguém seja, é algo importante a se ter em É casa. educativo. É como quando você me disse uma vez, por exemplo, que eu tinha um quadro de Esdras em casa que eu ficava Sim. impressionado com Sim. as proporções. Você falou, eu lembrei logo da imagem aqui. Já As veio a proporções. imagem. Quer dizer, a gente precisa interpretar coisas porque você começa a ter uma dimensão do futuro. A gente deixa de ser só consumista e passa a ter perspectiva, projeto de vida. Então, muitas vezes, eu acho que visitar o ateliê... Infelizmente, né, às vezes as pessoas não dão essa importância a isso hoje, né? Por exemplo, a forma com que as casas são projetadas, ou a cultura das pessoas, elas não levam isso em consideração, né? Às vezes acabam tendo só o funcional mesmo dentro de casa, né? E esse é um problema. O funcional por si só não educa. O funcional tem que ter o excedente. Então, eu acho que, por exemplo, a violência é a falta. A beleza é o excedente. Então, a transição que eu estou fazendo como pesquisador é um pouco para dar conta dessas, aquilo que a gente está chamando de poéticas. Quer dizer, como é que essas pessoas criam? Sei. Como é que uma pessoa, ela... Eu lembro também dos vinis de meu pai, viu? Sim, Era importante. aquelas capas de Martinho da Vila, de Martinho da Vila, Exatamente. provocavam a gente profundamente, porque eram obras de arte. Era. Então, Ou isso, seja, já estávamos expostos à fotografia também, a né? fotografia também. Sem saber, porque era uma Isso, capa de Vinícius, isso. né? Tinha música, fotografia ali. Isso, e é importante o seguinte, eu acho que tem uma interação, por exemplo, os pais da gente ouviam músicas todo domingo. Era o dia de ouvir música. Dia de ouvir música. Então, um A dia... arte dos encartes. A arte dos encartes maravilhosos. Que você tinha isso. E hoje não Isso. tem mais, Hoje né? A gente não tem mais a graça de comprar um disco e ver Porque, o por encarte. exemplo, isso tudo provoca dimensões filosóficas na gente. Né? Maravilha, desejo, vontade de ter. Quer dizer, é isso. Inspiravam a nossa percepção. É verdade. Estávamos mais expostos a elas, Sim, né? sim. Agora, o que é que o acervo da Laje tem a ver com o Ocupa Lages? Porque o Ocupa Lages se tornou conhecido na cidade toda, né? Todo mundo Sim. ouviu falar. De onde veio essa ideia? Uma coisa tem a ver com a outra, aí ele parou, ele volta. O que é isso? Então, o Ocupa, o acervo é composto de 2 espaços expositivos. Isso, 2 espaços expositivos com sua dinâmica de visitação, de cursos, de encontros.
O Ocupa nasceu de uma conversa com o Leandro, né? Leandro Souza, nosso queridíssimo, que está com a gente desde 2011, desde a primeira exposição, o Léo está com a gente. E um dia, esse edital estava aberto, foi prorrogado, e perguntou: Eduardo, quero ir aí, vamos conversar. Queria fazer um projeto, você tem alguma ideia? Aí nasceu o Ocupa de uma conversa. De uma conversa. Porque já está tão elaborado o que a gente está pensando, que... Obrigado, Vini. Já está tão elaborado que a gente quer fazer agora oficinas com os artistas para tornar viva essa relação não só com as obras, mas com os artistas. Sim. Queremos fazer intervenções artísticas nas lajes para mostrar que é possível. Intervenção artística nas lajes? Nas lajes. É uma provocação. Realmente. Uma intervenção artística. Muita gente disse não vai dar certo, foi um sucesso. E vamos fazer exposições itinerantes em lajes da cidade de Salvador. Muito bom. E aí, porque as pessoas se acostumaram a pensar que o que vem da periferia é nivelado por baixo. A gente disse não, vamos propor. Então você está usando os espaços que tem nas periferias. Das periferias. E ocupando isso as com pessoas arte. têm que começar a gostar do que elas têm, do que elas produzem. E a gente disse, não, vamos para as lajes. E aí o projeto foi aprovado nas linguagens de artes visuais. E durante 6 meses trabalhamos intensamente. As oficinas foram maravilhosas. A exposição itinerante também. Quer dizer, e as pessoas estão perguntando muito, quando é que vai voltar? Aí a gente agora deu uma parada, porque estamos terminando de rebocar a Casa 2, onde foram realizadas as oficinas. Você fez parte de 2 delas. E agora já submetemos em outros editais, agora é só aguardar e começar a trabalhar. Para de olhar as perguntas, que eu quero que seja surpresa para você. Pra você tomar aquele boom da surpresa, entendeu? Eu quero saber como é que essas atividades que você faz, mais todas as pesquisas que você fez, dialoga com o poder público. Porque são atividades paralelas. Assim, você tem apoio dos poderes públicos para executar essas atividades? Isso, o primeiro apoio público que nós tivemos foi da Prefeitura, pela Fundação Gregório de Matos, pelo edital Arte em Toda Parte. Eu acho que o acervo está começando. Eu acho que em 5 anos a gente tem realizado proposições artísticas, como exposições e tal, e eu acho que ainda vai acontecer um diálogo mais intenso. Mas a gente não queria se arvorar num primeiro momento, porque é minha pesquisa. Então, como objeto de pesquisa, eu acho que ele ainda precisa dar alguns passos. Mas vai chegar o momento, sim, que a gente vai dialogar com o poder público até para efetivar esses percursos, né, de atividades. Agora, o acervo também conta, Zaca, com bibliotecas e com diversos... Ou seja, várias linguagens estão disponíveis lá, né? Isso. Agora, você já deixa disponível para as pessoas isso, sim, né? sim. E acho assim, e também tem aquela coisa, a gente não queria logo começar uma relação com o poder público e depois terminar, por exemplo. Vamos estruturar bem as coisas. Para que quando isso aconteça de forma definitiva. Isso, e de forma que a gente possa se sustentar, né? E de forma que você tenha uma dimensão do seu trabalho. Eu acho que está começando agora, a gente está começando a se dar conta do que é o trabalho. Você tem pretensões políticas? Não, eu acho que, pelo amor de Deus, gosto muito de acompanhar política, mas política tenho muita necessidade de entender os processos políticos que estão acontecendo, mas se você fala política partidária, não me interessa muito agora. Eu tenho acho que meu trabalho de pesquisa me satisfaz como pessoa e profissional. Você acha que já dá uma contribuição social? Eu acho que o meu trabalho, se eu fizer bem esse trabalho de receber as pessoas, de receber as escolas, se eu conseguir fazer isso, eu e Vilma, a gente está dando uma resposta para essa cidade que é muito efetiva, porque é interessante isso. As pessoas entram na política muitas vezes somente por um fim. Entrou uma lambada agora aqui, não foi? Gente. Comunidade, Jesus. Sabe como é comunidade? Isso, né? lindo. Da década de 70. Entrou uma lambada da década de 70. Imagina. E nessas pesquisas e andanças, nesses lugares que você passa, você já descobriu alguma coisa que tenha deixado você impressionado? Muita coisa.
Por exemplo, tem coisas que a gente vê e nunca vai pegar. Por exemplo, ontem a gente foi andar pela Almeida Brandão e descobrimos 2 grades no chão, cobrindo o esgoto do século XIX. Pense! Meu Deus. É mesmo. E não tem como pegar essas grades. Não. É isso, porque assim, as pessoas, o subúrbio sempre foi relegado ao esquecimento. Então essas coisas do século, esses objetos, você vai encontrar aqui na praia da Ribeira e Viu, andando com Vilma. A gente encontrou uma placa comemorativa de mármore enterrada na areia. Aí diz, gente, é muito descaso com a história da gente, entende? Eu sei. Então a gente começa a descobrir, a ver esses Zé, objetos. você acha que isso se dá por quê? As pessoas elas não têm consciência daquilo? Por que Vamos lá. acontece esse desperdício? Primeiro, é a falta de pertença das pessoas ao seu território. As pessoas têm as pessoas falam muito mal de Salvador. Elas falam muito mal dos seus territórios. Então, isso já cria uma negação, né? De outro modo, é falta de educação. Eu acho que tem um problema de educação, a sensibilidade. O que é essa educação que você está se referindo? É um modo respeitoso de olhar para as coisas. É um modo adequado de se portar no mundo. Então é uma educação atrelada a informações também. Isso. Elas são ignorantes porque elas não têm informação, aí elas acabam destruindo uma peça valiosa. Isso. Por exemplo, teve lá agora no acervo uma oficina de educação patrimonial. Eu achei lindo, porque tem pessoas do IPAC trabalhando educação patrimonial nas comunidades, né? Quer dizer, então você se dá conta do seguinte, crianças estão... No acervo a gente recebe muitas escolas. E essas crianças estão começando a entender que determinadas coisas não podem ser jogadas fora. Isso é educação. Entendi. Ela vê já criar uma consciência nelas disso. O trabalho é com elas. Para elas começarem a entender, a ter essa sensibilidade, aí você começa a ter uma dimensão. Por exemplo, eu ando agora, quando eu vou para a rua, o que é que o senhor está fazendo? Eu disse, olha, estou coletando azulejos para o acervo. Ela diz, isso tem valor? Eu digo, tem. Ali começa um diálogo. Ali começa um diálogo sobre educação ao patrimônio, sobre educação ao território, sobre limpeza da cidade, sobre reciclagem. Quer dizer, educação não é dissociada da vida. Educação é vida. O problema é que a gente... As pessoas podem falar assim, mas essas coisas velhas... que importância elas têm na minha vida? Uma porta de 1900, já foi. Isso. Ou esse azulejo, ele é feio, ou ele não tem mais, eu vou quebrar, vou botar uma coisa mais moderna. Isso. Você sabe que as pessoas elas pensam dessa maneira, né? Isso. Acho que assim, talvez seja o que a maioria pense, né, das coisas antigas. É a lógica do consumismo, a lógica do vazio e do descarte. Por exemplo, as pessoas compram móveis para não durar. Sei. E é louco, porque na próxima propaganda do próximo ano elas vão comprar o objeto de desejo. É a lógica do mercado. Só que a lógica do fazer mercado... com que as coisas não durem e que as pessoas comprem mais, Isso. E a lógica do mercado é uma lógica que não aproveita o que tem em casa. Então você vai ver quantos móveis bons a gente encontra no lixo. É verdade. Quer dizer... Eu vi uma frase linda no filme Aquários, falando sobre isso que a gente está conversando, que um personagem pega uma foto, né? Aí tem uma pessoa da família do lado de um Corcel 2. Aí a pessoa fala assim, mãe, por que antes as pessoas tiravam foto do lado dos carros? Sim. Aí a mãe falava, porque antes o carro era parte da família. Belíssimo. E hoje carros são só carros. Belíssimo. Não era lindo belíssimo, isso? Belíssimo. Não é porque eles eram carros mais artesanais, né? Mas eles tinham todo um trabalho no carro e hoje é tudo igual, você nem diferencia. Por exemplo, você vai chegar lá em casa, vai ter aquela cadeira que foi feita por índio, por exemplo. Sim. Aquela cadeira tem história. Tem a história dela. Tem a história dela. Porque, assim... Não é só uma cadeira para sentar. Não é só uma cadeira para sentar. Aí o que a gente falou da funcionalidade. Isso. Entendeu? E por exemplo, esse cria um paroxismo, porque a pergunta que eu me faço, todo final de ano você vê centenas de sofás abandonados pelos lixos. Quer verdade, dizer... dá pra fazer vários e vários lounges nos lixos. Fabrício que gosta de fazer isso no teatro. Fabrício deve ficar louco. Deve. E ele já tem um olhar educado, porque ele tem uma educação para isso, uma educação para sensibilidade ao patrimônio. Mas aí você começa a ver, é uma novidade o que a gente está fazendo juntos. Eu acho que Hoje, por exemplo, a gente estava com os meninos de Cajazeiras, do Quilombo do Urubu, da cooperativa da Lorena, junto com o Léo.
E aí foi muito bonita a conversa hoje, porque é isso, é um trabalho pedagógico, mas de empoderamento, das pessoas começarem a pertencer mais aos seus territórios, pertencer mesmo às suas identidades. Então, é muito bonito. Ele fala muito hoje disso de capital cultural. Capital Você cultural fala duas somos coisas nós. aí, eu destaco duas coisas nas suas falas. Você fala da questão da preservação da história e você fala da questão do território, a identidade de território. Sim. Quando você fala isso, falando para essa galera jovem que tá vendo a gente, seria bairro, seria a identidade do meu bairro, a história do lugar que eu nasci. Isso. É isso que porque você quer dizer? É isso. Primeiro, o senso de história. Por exemplo, se tu não conhece a história do Brasil, se não conhece a história do Brasil, você não vai se dar conta do que é o país que você está vivendo. E podemos repetir erros antigos. A outra questão é que se você não respeita o seu território, quando a gente morre, a gente leva... Tem duas coisas super interessantes que acontecem, né? Quando a pessoa morre, a gente diz o lugar que ela nasceu e o lugar que ela morreu. Sei. Então isso é muito importante, respeitar o lugar que nasceu. Porque isso permite... Cada lugar é único no mundo. Como nós, né? Como nós somos únicos. Então ninguém pode ferir a nossa identidade do mesmo modo. A gente tem que respeitar o território onde a gente nasceu. E eu falo isso mesmo por respeito. Transforme isso para as pessoas que estão vendo a gente de uma forma prática. De que forma eu posso respeitar o meu território sendo prático? Vamos lá, por exemplo, se você não joga lixo na rua, quando chover, não vai alagar tua rua. Entendi. Respeite a tua rua. Se você tem um mar, nós temos o mar. E o mar, o que acontece? A gente desrespeita o mar. A gente suja o mar. Então é uma coisa que está acontecendo muito isso. Entendeu? Quer dizer, não fala mal da tua rua. Então, o que você fala, na verdade, é um respeito básico doméstico que começaria em casa. Isso. E aí você estenderia ao ambiente que você vive. E aí você já trouxe questões aí como meio ambiente, ecologia. Sim, mas é isso, a gente esqueceu que... Você não acha que a gente está numa fase assim meia insensível para essas coisas, não? A gente esqueceu que o mundo é a nossa grande casa. A ecologia lida com isso. A gente não está cuidando da nossa grande casa. E você não acha surreal que, por exemplo, um cara como você fique falando de coisas antigas, quando hoje as pessoas não estão respeitando nem a vida? É isso, mas é porque cuidando disso eu cuido de muitas vidas. Cuidando das coisas antigas, cuidando das obras de arte, eu estou cuidando de muita gente que vai ter direito à memória. Sim. Porque hoje o que acontece? Quantos jovens são assassinados, você fica assustado, eles não têm direito à memória. Numa oficina que nós fizemos com a Marcela, no Beleza do Subúrbio, a Marcela perguntava: digam uma memória que vocês têm. As crianças, adolescentes, jovens não sabiam o que era memória. E se você não sabe o que é memória, você não sabe o que é futuro. Se você não sabe o que é futuro, você só sabe o que é o aqui e agora. Então você só vive o instante. E é problemático viver só um instante. Aliás, acho que a gente está vivendo numa época em que as pessoas estão vivendo só o instante. Só o instante. Por isso que está valendo tudo, né? E elas não se preocupam com o devir, não se preocupam com o futuro, não se preocupam com o que elas podem elaborar. E consequências dos atos presentes em relação ao futuro. Em relação ao futuro. Isso explica então, a juventude de hoje. Explica então. muito o hedonismo, porque é como se fosse assim. Eu não me planejo, digamos assim. Porque eu acredito talvez que não vai haver. Você não acha que também há um pouco disso? Eu não acredito que tenha muito futuro. Então eu tenho que viver o hoje. Tenho que viver o hoje. Mas quem não conheceu a memória, quem não trabalhou a memória, vive refém do instante. E isso é um perigo, porque as trajetórias de risco, elas começam assim. Eu vou experimentar tudo o que eu tenho que experimentar porque eu não sei. E não se preserva. Eu acho que tem um problema aqui. A escola cumpria muito essa função de ajudar, de orientar, né, para o futuro. Os pais também, o convívio com pessoas mais velhas. É para isso. Isso também é algo mínimo hoje. Não acontece a tanto. gente não tem paciência. Não há respeito com os idosos. Não tem, mas a gente não tem respeito. E era justamente essa convivência que pode te orientar para o futuro. Entende, Zaca? Então eu acho que trabalhar com Ou seja, acervo, se consulta o passado para se preservar o presente e o futuro. E avançar para o futuro. E isso vale para pessoas e coisas. E pessoas, coisas, política, história, tudo cabe aqui.
Então, acho que, por exemplo, quando o menino lá chega e vê um ferro de passar antigo no acervo, a gente diz, a roupa era passada assim. Ele toma um choque tão grande porque hoje passar roupa é banal. É verdade. E aí ele vê um ferro antigo, ele vê uma lamparina que a gente já não tinha energia elétrica, entendeu? Então Entendi. isso provoca neles uma dimensão do tempo que é muito importante. Eu acho que o acervo ele tem essa função educativa. Todo museu tem uma função educativa. Eu já soube que lá, por exemplo, as pessoas não se limitam só a olhar, né? Você deixa que elas toquem nas coisas, né? Isso, justamente por essa ausência elas precisam tocar para acreditar que aquelas coisas existem. Mas é muito tranquilo, porque nós temos uma grande reserva técnica que pode... E esse é o objetivo mesmo, né? É o objetivo, é aproximar. É aproximar. Trabalhar os sentidos, né? Isso, por exemplo, eles chegaram lá hoje no acervo, foi muito bonito na Casa 2, eles viram teus quadros e o quadro do Bida, querido Bida, um quadro maravilhoso do Bida. Aquele azul? Aquele azul. Aquele azul fantástico. Eles ficaram fascinados. Eles ficaram fascinados. Pode tocar, pode ver. Então, isso a gente está quebrando uma relação, Zaca, que era assim, era elitista. Entendi. Aí você pode dizer, mas só tem obra dos acervos do subúrbio? Não. Tem Eckenberger, de vários artistas, maravilhoso. Tem Bel Borba. Tem Carlos Bastos. Carlos Bastos. Emanuel Araújo. Calazans Neto. Aquele... Entendeu? Que é Tati Moreno. Tati Moreno, São artistas contemporâneos e consagrados, né? Entendeu? Então você pode chegar lá, porque o preconceito maior é achar porque o acervo é no subúrbio, não vai ver essas não coisas. Vai ver essas coisas. E você vai. Então é muito bonito você ter essa dimensão e que as pessoas possam entender que a arte ela é muito impressionante, porque a arte une. Como assim? Explica isso aí pra Ela gente. quebra os espaços. É isso, você pensa que vai chegar lá e não vai encontrar outros artistas e você encontra. Porque o poder da arte, as pessoas, por exemplo, as pessoas que dão um quadro pra gente, elas dizem assim, eu quero que esse quadro fique lá porque eu sei que muitas pessoas vão vê-lo. Eu sei que ele tem uma função lá. E tem. E tem mesmo. Ele tem uma função. E a gente já teve história de gente chegar lá e se comover com uma reprodução de uma bailarina de Degas. E aí você fica pensando, um troféu que o Fabrício fez, o Miss Subúrbio Gay, o Rai Bahia fez pro Fabrício, toca no coração de um cara que vem de um museu de Nova York. Quer dizer, da mesma forma a tua obra. Aí as pessoas, elas não sabem... Sejam linguagens universais, universais, e que vão tocar. A gente não sabe quem vai tocar, mas eu sei que vai tocar. Entendi. Entendeu? Então a arte, ela aproxima esses universos que antes podiam ser separados por questões como ideologia e tal. Então eu acho que o acervo ele está me provocando muito a entender essas coisas. Eu estou escrevendo bastante. Você sabe que as pessoas sofrem muito preconceito por serem da periferia. Isso é real, a gente não tem como esconder. E do subúrbio. Sim. Parece um peso levar esse nome, subúrbio ferroviário. Mas está quebrando. Você acha que isso está acabando? Está acabando. E aquela grande coisa. Por que você acha? O que está acontecendo para que isso acabe? Consciência maior que as pessoas estão tomando? Olha, na música Podre Poderes, do Caetano, ele diz uma frase que me comove bastante. Ele diz assim, por aqueles que zelam pela alegria do mundo. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que zelam pela alegria do mundo. A gente tá... Então, quando você tem essa parte, aí tá cuidando da beleza do mundo, pô. Eu acho que essa é a grande coisa. A gente podia estar fazendo política, outras coisas. Podíamos estar fazendo outras coisas. A gente tá cuidando... Sermos empresários, estamos explorando o lugar. Olha só que coisa louca. A gente tá cuidando da beleza para que as pessoas desses territórios encontrem a arte pela primeira vez. Então a gente está cuidando com ela. Entendeu? Enquanto tem gente fazendo outras coisas, nós estamos cuidando dessa parte, pedagogicamente, didaticamente, constantemente. Então eu acho que essa um pouco é a função que eu vejo para quem trabalha com arte, entendeu? E não é só o acervo, tem muita gente trabalhando com cultura no subúrbio. Em vários polos também, em vários polos também cuidando, zelando pela alegria, zelando pela beleza. Márcio Bacelar, Leandro, Fabrício Cumin, Dona Nausina, as meninas do Herdeiro, os meninos, quer dizer, tem muita gente que está começando. E outra coisa, está começando a viver trabalhando com cultura. Entendeu?
e se profissionalizando. Então eu acho que esse é um ponto importante. Eu sou muito grato a muita gente. Os artistas mesmo, eu sou muito grato porque eu, nessa trajetória de 6 anos de pesquisa, eu conheci artistas maravilhosos como o Prentice, você, muita gente boa, muita gente criativa, e eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas. E também conheci muita gente que divulgou o trabalho desses artistas. Nossa querida Mira, Tiziana Marcela Schindler, Colorbal, um beijão. Marcela, Mira também maravilhosa, né? Então, são encontros que vão acontecendo. E você vê uma coisa interessante, a arte promove encontros inimagináveis. Verdade. Eu quero que cada criança do subúrbio, cada adolescente, cada jovem, encontrando a arte, ele faça encontros que possam orientar a vida deles. Que saia desses meios de violência. Eu acho interessante que você vem de toda aquela pesquisa de violência. Então, Sim. está fazendo tudo isso hoje com essa bagagem, informação que você tem. Sim. É muito interessante, né? Porque Sim, você sim. sabe exatamente como você deve se locomover. Isso. Porque, o que por vai exemplo, funcionar, o que não vai o que funcionar. não vai, entendeu? Então, por exemplo, porque quando você estuda violência, você entende o círculo vicioso. Entendi. Difícil é você entender o ponto de saída, o ponto de fuga. Então, estudando violência, isso me deu um pouco essa orientação para entender que só um mecanismo tão poderoso quanto ela simbolicamente pode exercer uma função de desenvolvimento e de saída, muitas vezes, dessas trajetórias marcadas pelo Eu vi na sua entrevista que você fala com Jackson Costa que a violência ela está em todo lugar, né? Eu achei legal porque se determina como se fosse só uma coisa do subúrbio, não é? Não é. A violência está em toda a cidade. Agora, assim, a arte, no caso, como você coloca, ela parece querer fazer o inverso. A violência, ela tende a animalizar as pessoas, né? Deixá-las mais irracional. E a arte, ela parece querer fazer o contrário, não é isso? Isso, a arte humaniza. Sensibilizar e humanizar as pessoas. Isso. É o que você falou, coisas e objetos, se as pessoas passam a respeitar, elas vão respeitar os outros. Isso. E também isso tem... é muito interessante de pensar, de refletir. Nossa... E aí você entende, porque lembra do Titãs, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida. A gente quer diversão, e arte. Então eu acho que a gente está trabalhando nesse polo. Muitas pessoas estão começando a entender. Mas você acha que você vai ter apoio do poder público fazendo essas coisas? Porque me parece às vezes que é meio contramão, assim, entendeu? Porque parece que algumas coisas são intencionais às vezes, assim, entendeu? Não estou querendo fazer crítica ao poder público, mas você está levantando bandeiras e você está saindo de um lugar onde, se você tivesse uma ajuda, talvez você não precisasse fazer isso. Se já existissem museus lá, cinemas, galerias, entendeu? Mas é aquela coisa, a gente está inaugurando coisas novas. É como o Fabrício, é como você. A gente está inaugurando linguagens. E apresentando soluções, né? Soluções, entendeu? Que daqui a um tempo, elas não adianta, elas são vistas. Sei. O que a gente não quer é ser aproveitado por ninguém. Entendi. A gente faz um trabalho muito livre, muito pensando na responsabilidade que é receber essas pessoas e tal. E a gente tem uma preocupação muito de que de fato seja efetivo o encontro dessas pessoas com essas obras. Por exemplo, as pessoas falam assim, que a arte ela faz as pessoas pensarem com a filosofia e outros estudos, e que parece que há um interesse coletivo de que as pessoas não pensem tanto para virarem massa de manobra. Especialmente nessa fase que nós estamos vivendo de política. Isso. Eu sei que talvez você não goste de falar muito sobre isso, mas eu quero lhe perguntar sobre política, porque nós estamos vivendo um momento disso. E você acompanhou até as entrevistas que nós fizemos aqui com candidatos. Eles se queixaram que eles não tinham o tempo de TV. A TV não deu tempo a eles de falar, entendeu? O que você acha da política atual e dessa eleição que vai acontecer agora? Olha, é preocupante por 2 motivos. Eu acho que o primeiro deles, Zaca, é que de fato você fez uma iniciativa muito interessante que foi trazer à tona perguntas, entrevistá-los, para a gente saber o que é que de fato, como proposta eles tinham. O que eu tenho medo são de aproveitadores, porque a gente vive vácuos de poder. Sim. São de pessoas sem nenhuma intencionalidade no sentido de... E que
vão se aproveitar desse momento. Sabe, eu tenho muito medo de pessoas que fazem política ou que vislumbram na política uma saída, por exemplo, para o seu desemprego ou qualquer coisa assim. Entendi. Então, uma coisa, meu pai me perguntava hoje, se o salário de um vereador, de um prefeito, fosse um salário mínimo, teríamos tantos candidatos? Com certeza não. Então, eu acho que aqui é um problema, entendeu? Entendi. E outra coisa, o político é um funcionário público. O político é um funcionário público, ou seja, muito bem pago, e né? muito bem pago. A gente tem que começar a entender que a gente não deve pedir favores a políticos. É obrigação dos políticos trabalharem pelo povo. E as o povo pessoas tem agem, que né? cobrar. Às vezes você asfaltou uma rua, eles são tidos como super-heróis, né? Recebidos com festa, Isso, né? Isso. Porque acho que baiano gosta de festa pra tudo, Não, né? Já eu faz acho pra que tudo, né? Mas é uma questão do clientelismo, do patrimonialismo brasileiro. A política brasileira, ela tem muito desse dado patrimonialista, sabe? Muito desse dado... a nossa Constituição trata de todos perante a lei com impessoalidade, mas na verdade a gente vai sempre na pessoalidade. Sim. Então eu sinto isso. Então, você acha assim que para ser político, essas pessoas realmente ela tem que estar preparada e tem que saber o que vão fazer, né? Sim, tem que ter um ter conteúdo programático, noção do tem que que vai... ter noção, tem que ter programa. Uma coisa que eu estou muito preocupado, cadê ideologia? Cadê programa de governo? O que é que eles esperam para o país daqui? Eu sinto falta Com disso. metas, né? Metas, eu E sinto tudo que a falta gente disso. faz, a gente tem que ter Sim, na sim, vida, sim. né? Sim, sim, sim. Agora me fala de uma outra coisa que eu descobri por acaso, que eu tava lá na serva e vi você fazendo, que é a música. Você compõe? Sim. E desde quando isso? Foi desde 2006, quando a gente tinha a banda Clandestino 5. Você teve uma banda? Tive uma banda, Zacarias, durante o doutorado. Como era essa banda de rock pop? Você Era fazia uma o quê? banda, era uma banda de MPB Sim. e tal, a gente tocava muito, tinha alguns pops, mas foi um período muito bonito da vida da gente, da Raulene, do Adriano, do Vitor, da Dani, que foi um período um período que a gente viveu intensamente. Eu estava fazendo doutorado e o meu doutorado foi sobre violência e homicídio entre jovens. E a música foi um campo mesmo assim de orientação, né? A arte sempre. A arte ela sempre, salvando, né? Ela salva, ela tira a gente. Aquele peso, né? Daquele peso e tal. E aí a gente compunha e tocava nos lugares e tal. Tocamos no CCP algumas vezes, no Centro Cultural Plataforma. Interessante. Então, é isso. Na verdade, era muito para aprender a dialogar com outras linguagens. Né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar, claro que você vai ter que tocar uma música de autoria pra gente, né? Em primeira mão, olha que eu consegui! Agora antes, a gente vai ler aqui os comentários que as pessoas estão fazendo aqui, que não é pouco, pra você. Vamos aqui dar uma voltada aqui, deixa eu ver enquanto você se prepara pra fazer a música. Deixa eu voltar aqui pro começo. Márcio Bacelar tá mandando um oba. Vanderlei Santos tá mandando boa noite pra gente. Andréia Maia Rego tá dizendo que espetaculadinho. Tom Miranda tá mandando saudação. Abné Bonfim tá na área. Naide Oliveira, a nossa patrocinadora do vinho. Viva! Naide, meu amor, obrigado. Tá dizendo fantástico o teu trabalho, José Eduardo. Eu sou sua fã. Nino Pirro tá dando boa noite pra gente, dizendo que ele tá aqui. Andréia Maia Rego tá dizendo: Graziela Santos, assista, veja que maravilha essa entrevista. Samuel Henrique Teres está dizendo: grande Isaac Oliveira, só passei mesmo para mandar um grande abraço e desejar uma boa noite. Para você também, meu querido. A Djaneara, que é uma das candidatas a vereadora que esteve aqui comigo, está dizendo que está ligada na gente, mandando beijos. Que lindo. Fábio Matos está nos vendo, Jorge Monteiro, Fred de Salvador está nos vendo, Edu Gomichante, Roberta de Melo. Edu está dizendo aqui: vocês dois juntos só vejo coisas boas. Um abraço em vocês e luzes. Eu sou do subúrbio. Nosso amigo Eduardo está morando em São Paulo, né, atualmente. Sim, queridíssimo. Fabrício Cami entrou assistindo no estúdio da Zaca TV. É pra poucos. Podia estar passando um paninho aqui, servindo uma água, né? Não vejo nada demais. Tá ali no sofá, no ar-condicionado. Lindo. No WhatsApp. E Vilma rindo. Vilma Reis tá na área também, viu? O Alex Pereira de Souza tá mandando um salve ao mestre. Salve. E tá dizendo que eu tô jogando duro entrevistando você. Gente. Márcio Bacelar botou aqui 2 frases de José Eduardo que me marcaram. Não se nivele por baixo e você não sabe o poder que tem. Olha que força. Gente.
Que lindo. Coisa forte. Lorena Cerqueira. Acabamos de chegar do acervo da Laje. Mais uma vez extasiados. Foi lindo, Lorena. Cada visita gera um estado de graça. Abraços, queridos Vilma Santos e José Eduardo Ferreira Santos. Obrigado. É do Gomes Chante. Meninos, eu não tenho perguntas, apenas uma palavra. Gratidão. Por tudo, José Eduardo, e pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado, querido. Nino Pirro, esse é o respeito que nossos governantes não têm. Andréa Maia, Belo, Valdinéia Itaparica está na área. Eron de Souza está mandando uma boa noite pra gente, agradecendo pela entrevista, dizendo que está excelente. Edu está dizendo que Bida é um queridão. Queridíssimo. Vivemos Bida. a nossa infância no subúrbio. Queridíssimo. Henrique mandando um abraço querido Henrique. Sheilane Silva está assistindo a gente. Nino Pirro, nosso amigo. Nenhum dos vereadores, seu hóspede, teve 1 minuto de valor desse grande comunicador. Nossa, obrigado. Obrigado, Nino. Estamos aqui com o nosso amigo. E para concluir, ele vai fazer uma música, deixa eu tirar essa música daqui, ambiente que eu coloquei, de autoria, em primeira mão, sendo tocada publicamente. Antes eu queria que você falasse qual é a música, a letra, como você fez, o que Não, fez. então, é uma música da minha... minha mãe tinha o costume de escrever no papel de pão pequenos poemas, né? E um dia, lá em 2008, eu descobri esse papel de pão com esse poema e chama 47 Primavera. A letra é dela, só fiz pôr a música, que é uma coisa assim, para minha mãe querida. Temos tudo que é preciso, gosto muito de viver 47 primaveras, eu não vivo sem você, quero viver mais e viver em paz. Me preocupo com esse mundo, quero sempre um pouco mais. Grande amor da minha vida, por você eu sou capaz de amar. Cuidar de você. Quero viver mais e viver em paz. Então, Coragem. maravilha. Boa noite. Mas vamos uma mais uma? Vamos mais uma, só mais uma. Mais uma que, criatura? Uma. Essa é o poema, na verdade, que ele só musicou. A letra é da mãe dele, mas agora ele vai cantar uma dele. Um pop, vai, coragem. Então vamos lá, faz uma Tropel. coisa aí. Pra encerrar agora. Tropel. Tem umas que eu adoro, que eu adorei. Só vi uma vez e fiquei Fui. encantado. Ela disse sim, e eu não sei o que fazer com isso. Nas estradas quando eu dirijo, passo ao longe do tropel. Cada rua, calçamento, flor no asfalto, cada talho sem parada eu me distraio e procuro uma saída. Mar e terra, fogo e céu. Aí, ó, Edné Assis está dizendo: professor, você é surpreendente. Aprendo muito com você, parabéns pelo acervo. E Davi Carlos está dizendo: não sabia que José Eduardo Ferreira Santos é cantor. Calma, gente. Tem muita surpresa ainda. Tem muita gente, música, gente. Queremos agradecer a vocês.
agradecer a vocês por ter ficado com a gente, agradecer o meu amigo querido José Eduardo pela presença, a Vilma também, a Fabrício que estão aqui perto da gente, e dizer que a entrevista fica disponível depois na página, né? Fica gravada. Aí quem não pôde ver ao vivo completamente pode rever, pode compartilhar e pode comentar. E aí o próprio José Eduardo pode responder as perguntas para vocês. A gente fica por aqui e ele vai deixar uma frase de efeito, daquelas frases fortes que termina o domingo e você ganha a semana, para encerrar a entrevista. Pega de surpresa, viu, gente? Lembrando sempre, Marco Illuminati, meu querido amigo que está lá em Paris, o cuidado comigo é o cuidado com o mundo. Cuidem de vocês.